Nessa segunda série de quesitos, ainda em relação a Bruno Fernandes das Dores de Souza. Estamos aqui no Fórum de Contagem, são 2h10 da manhã. Nesse momento, a juíza Marixa Rodrigues profere a sentença de Bruno e Daiane. Vamos ouvir. Reconheceram a materialidade do crime de sequestro. Por 4 votos a 2 foi negado o quesito absolutório. Por 4 votos foi reconhecida a qualificadora. Na terceira e última série de quesitos, quanto ao crime de ocultação de cadáver, por 4 votos reconheceram a materialidade. Por 4 votos contra 1 voto foi reconhecida a autoria, sendo por 4 votos a 2 negado o quesito absolutório. Ao votarem os quesitos em relação à ré Daiane Rodrigues do Carlos de Souza, no tocante ao crime do artigo 148, parágrafo 1º, inciso 4 do Código Penal, contra a vítima Bruno Samúdio, por 4 votos reconheceram a materialidade. Por 4 votos contra 1 voto foi reconhecida a autoria, sendo por 4 votos a 3 afirmado o quesito absolutório. Assim exposto, e considerando a vontade soberana do júri, declara o réu Bruno Fernandes das Dores de Souza incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, 3 e 4, artigo 148, parágrafo 1º, inciso 4 e artigo 211, todos do Código Penal Brasileiro. Absolvo a ré Daiane Rodrigues do Carlos Souza do crime previsto no artigo 148, parágrafo 1º, inciso 4 do Código Penal. Passo à dosimetria da pena. Réu Bruno Fernandes das Dores de Souza pelos crimes do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, 3 e 4, artigo 148, parágrafo 1º, inciso 4 e artigo 211, todos do Código Penal Brasileiro. Culpabilidade. A culpabilidade dos crimes é intensa e altamente reprovável. O crime contra a vida praticado nestes autos tomou grande repercussão, não só pelo fato de ter entre seus réus um jogador de futebol famoso, mas também por toda a trama que o cerca e pela incógnita deixada pelos executores sobre onde estariam escondidos os restos mortais da vítima. Embora para essa indagação não se tenha uma resposta, certamente pela eficiência dos envolvidos, a sociedade de Contagem, que em outro julgamento já tinha reconhecido o assassinato da vítima, hoje reconheceu o envolvimento do mandante na trama diabólica. A investida do réu contra a vítima não foi a primeira vez, mas certamente foi a última. Ficou cristalino o interesse do réu em suprimir a vida de Elisa Samúdio. Agiu de forma dissimulada da sua real intenção. Agiu sempre de forma dissimulada da sua real intenção. Assim, Elisa foi sequestrada no Rio de Janeiro e trazida cativa para o sítio em Esmeraldas, onde ficou por quase uma semana, esperando a operacionalização de sua morte. O desenrolar do crime de homicídio conta com detalhes sórdidos e demonstração de absoluta impiedade. A culpabilidade é pelos mesmos motivos igualmente acentuada. Em relação ao crime de homicídio, em relação ao crime de sequestro, tendo como vítima a criança Bruno Samúdio, sendo igualmente intensa e reprovável em relação ao crime de ocultação de cadáver. O réu Bruno Fernandes acreditou que, consumindo com o corpo, a impunidade seria certa. Conforme se infere das folhas de antecedentes criminais, de folhas 9519/9523, 9724/9727 e 9638, bem como certidões de antecedentes criminais de folhas 9524/9525, 9686, 9667, 9654/9655, 98361, 13106/13110, 9.653 e 15.228, o réu, embora tecnicamente primário, já conta com condenação criminal, de modo que não pode ser tido como de bons antecedentes. A circunstância atinente à conduta social não lhe favorece, eis que há informações nos autos de que tinha envolvimento com o tráfico de drogas, folhas 15.865/15.870. A conduta social é igualmente desfavorável, considerando o comprovado envolvimento do réu Bruno Fernandes na face obscura do mundo do futebol. No tocante à personalidade, tal circunstância igualmente não favorece o acusado,
uma vez que demonstrou ser pessoa fria, violenta e dissimulada. Sua personalidade é desvirtuada e foge dos padrões mínimos de normalidade. O réu tem incutido na sua personalidade uma total subversão dos valores. Os motivos do crime de homicídio já foram apreciados para efeito de reconhecimento da qualificadora do motivo torpe. Os motivos dos crimes de sequestro da vítima Bruno Samúdio e do crime de ocultação de cadáver não serão interpretados desfavoravelmente, tendo em vista que a motivação exsurgida, no caso em apreço, foi inerente aos tipos penais. As circunstâncias não favorecem, uma vez que a vítima foi atraída para o Rio de Janeiro, onde permaneceu hospedada em hotel às expensas do réu até o momento de seu sequestro no dia 4 de junho de 2010, quando foi agredida e rendida com a concorrência do coronel Luiz Henrique Ferreira Romão e do então adolescente Jorge Luiz. Foi levada para a casa do acusado Bruno Fernandes, no Recreio dos Bandeirantes, e de lá foi trazida para Minas Gerais, onde ficou igualmente cativa, juntamente com seu bebê, e permaneceram sucumbidos até o dia em que Elisa foi levada para as mãos de seus executores. Tais circunstâncias demonstram a firme disposição para a prática do homicídio, que teve a sua execução meticulosamente arquitetada. As circunstâncias do sequestro do bebê são pelos mesmos fundamentos desfavoráveis. Também não lhe favorece a circunstância da ocultação de cadáver. A supressão de um corpo humano é a derradeira violência que se faz com a matéria, num ato de desprezo e vilipêndio. As consequências do homicídio foram graves, eis que a vítima deixou órfã uma criança de apenas 4 meses de vida. As consequências quanto ao crime de sequestro da criança são igualmente desfavoráveis, eis que no primeiro dia do crime ficou, inclusive, privada da companhia de sua mãe, que tinha sido agredida na cabeça. Foi ainda privada de sua liberdade no decorrer dos dias seguintes, e depois da execução de sua mãe, passou pelas mãos de diversas pessoas igualmente estranhas. As circunstâncias do crime de ocultação de cadáver não serão interpretadas em seu desfavor, uma vez que não foram reveladas. No tocante ao comportamento das vítimas, não constam nos autos provas de que tenha havido por parte delas qualquer contribuição. Registro que o fato de a vítima Elisa estar cobrando o reconhecimento do filho e respectiva pensão não eram motivos para serem alvos de tão bárbaros delitos. Quanto ao diagnóstico, na primeira fase, em relação ao crime de homicídio, com preponderância das circunstâncias desfavoráveis e reconhecidas as qualificadoras do motivo torpe, do emprego de asfixia, do recurso que dificultou a defesa da vítima, fixo a pena base em 20 anos de reclusão. Na segunda fase, registro que durante todo o processo, o réu negou qualquer envolvimento no crime, inclusive por ocasião do seu interrogatório ocorrido na data de anteontem. Naquele depoimento, prestou esclarecimentos identificando o executor do homicídio. Hoje, o réu pediu para ser novamente ouvido, oportunidade em que reconheceu que sabia que a vítima Elisa Samúdio iria morrer. Não quis mais responder às perguntas. Data vênia, mas essa lacônica confissão não merece a mesma redução concedida ao coronel Luiz Henrique Ferreira Romão no julgamento passado, como quer a defesa. Naquela ocasião, consignei que a admissão do réu Luiz Henrique de que realmente tinha levado Elisa Samúdio para ser executada, ao afirmar que a levou ao encontro com a morte, colocou uma pá de cal na discussão criada desde o início pela defesa dos acusados, que sempre afirmou que Elisa estava viva. Dessa arte, dou a confissão do réu Bruno Fernandes, hoje no plenário, valoração que permite a redução pela atenuante em 3 anos, ficando, pois, fixada em 17 anos de reclusão. Reconheço o agravante do artigo 62, inciso 1 do Código Penal Brasileiro, eis que é sustentado no plenário pela acusação que o réu agiu na qualidade de mandante da execução da vítima, fato esse comprovado nos autos pela prova oral, mormente pela delação do coronel Luiz Henrique, de modo que majora a pena de 6 meses. A pena final, portanto, perfaz 17 anos e 6 meses de reclusão. Na terceira fase, registro que não há causas especiais de oscilação. A pena será cumprida em regime inicialmente fechado. No tocante ao crime do artigo 148, parágrafo 1º, inciso 4 do Código Penal, já analisadas as circunstâncias judiciais, na sua maioria desfavoráveis, na primeira fase, fixo a pena base em 3 anos de reclusão. Na segunda fase, registro que não há atenuantes, havendo o agravante do artigo 61, inciso 2, letra E, eis que o crime foi praticado contra descendente
motivo pelo qual majora a pena de 3 meses. Na terceira fase, não há causas especiais de oscilação, motivo pelo qual fica a reprimenda concretizada em 3 anos e 3 meses de reclusão. A pena será cumprida em regime aberto. No tocante ao crime do artigo 211, já analisadas as circunstâncias judiciais, na sua maioria desfavoráveis, na primeira fase fixou a pena em 1 ano e 6 meses de reclusão. Na segunda fase, registro que não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, não há causas especiais de oscilação, motivo pelo qual fica a reprimenda concretizada em 1 ano e 6 meses de reclusão. A pena será cumprida em regime aberto. Ficam, pois, as penas totalizadas em 22 anos e 3 meses de reclusão, nos termos do artigo 69 do Código Penal. Custas pelo réu Bruno Fernandes. O réu foi preso por prisão preventiva, mantida por ocasião da pronúncia. Nessa oportunidade, diante do resultado do julgamento, persistem os requisitos da custódia cautelar. Ademais, não se pode perder de vista a gravidade concreta dos delitos, indicada pelo modus operandi, com que os crimes foram perpetrados, como no caso em que, além da violência praticada contra Elisa Tamúdio, há ainda a perversidade com a qual foi destruído e ocultado o seu cadáver, impedindo inclusive um sepultamento digno para que fosse minimamente homenageada por seus familiares e amigos. Indiscutível se torna registrar que os crimes descritos nesses autos causam extremo temor no seio da sociedade, não podendo o Poder Judiciário fechar os olhos a essa realidade, de modo que a paz social deve ser preservada, ainda que para tal seja sacrificada algumas garantias asseguradas constitucionalmente, dentre elas a liberdade individual. Não há ainda como deixar de falar da natureza de um dos delitos em análise, qual seja homicídio qualificado, considerado hediondo a teor do artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.072/90, crime doloso punido com pena de reclusão, dotado, pois, de maior censurabilidade jurídico-penal. Por todo exposto, o réu não poderá recorrer em liberdade. Transitada em julgado, comunique-se a condenação ao TRE para atendimento do artigo 15, inciso 3 da Constituição e aos órgãos de identificação criminal, nos termos do artigo 809 do Código de Processo Penal. Encaminhe-se guia de execução AVEC. Oportunamente arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Sentença publicada em plenário e dela intimadas as partes. Registre contagem 8 de março, 2 horas e 22 minutos. Senhores, eu dou o julgamento por encerrado. Dou o julgamento por encerrado. Pois não, doutor. Portanto, Bruno foi condenado a 17 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado pelo crime de homicídio. Ele pegou 20 anos. O júri, né, a comissão do júri entendeu que não houve uma confissão consistente, então ele não merecia uma redução de pena como Macarrão teve, por exemplo, no julgamento do mês de novembro. Ele conseguiu uma redução de 3 anos, portanto, ele ficou com uma pena de regime fechado em 17 anos e 6 meses de prisão. Bruno soube da condenação ainda antes da juíza proferir a sentença. De acordo com os seus advogados, ele recebeu a condenação de forma tranquila, não chegou a chorar, não ficou apavorado, ficou apenas decepcionado. Daiane, como a gente ouviu da juíza, foi absolvida pelos crimes de sequestro e cárcere privado do menor Bruninho. E o advogado Lúcio Adolfo disse que vai entrar com apelação contra a condenação do goleiro Bruno ainda hoje. Ele falou o seguinte: a gente perdeu uma batalha, mas não perdeu a guerra. Como a juíza deixou claro aí, o Bruno não tem direito a recorrer em liberdade, lembrando que ele já cumpriu 2 anos e 3 meses, há 2 anos e 3 meses o Bruno está preso. A dona Sônia, mãe de Elisa Tamúdio, que está aqui desde o início da manhã, aliás, desde o início da semana, disse que não aceita a absolvição de Daiane, que ela não merecia esse presente numa data como essa, citando o Dia Internacional da Mulher, hoje, dia 8 de março. Ela disse que vão recorrer e assim que a juíza anunciar a sentença, ela deu essa declaração antes da juíza proferir a sentença, a doutora Maria Lúcia, que é advogada pessoal da dona Sônia, iria entrar com o recurso. Ela disse que não aceita isso de jeito nenhum, que esse foi um doce que colocaram na boca da Daiane, mas que eles vão tirar. Ela quer a Daiane também condenada. Bom, é isso. Lembrando, portanto, Bruno, depois de
4 dias de julgamento, desde a manhã de segunda-feira, a gente acompanhando tudo aqui na cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Depois de 4 dias de um exaustivo julgamento, Bruno condenado a 17 anos e 6 meses de regime fechado. Janaína Xavier, para o Sport TV.